Quando observamos a imensidão do universo, é praticamente inquestionável dizer que não sabemos quase nada sobre. São, literalmente, bilhões de anos-luz ainda inexplorados pelos seres humanos. Porém, o microcosmo também não é totalmente conhecido por nós. Muitos detalhes passam despercebidos. Um exemplo disso seria a vida das formigas. Os cientistas acreditam que por volta de 10 quatrilhões de formigas circulem pelo mundo. Isto é muito mais do que a população humana, em torno de 7,5 bilhões de pessoas. As formigas são insetos que existem desde a época dos dinossauros e vivem em quase todas as regiões, exceto nas regiões polares. Sendo assim, podemos afirmar que esses insetos estão na Terra há muito mais tempo que a humanidade. Ou seja, elas, as formigas, vivenciaram muitas coisas, desde a extinção dos dinossauros até as guerras mundiais. Sabemos que as formigas são cegas e não possuem a mesma consciência do que a nossa. Entretanto, por um momento, iremos supor que existiu uma raça X de formigas, na qual tiveram uma consciência parecida com a dos seres humanos. Então, vamos nomeá-las como FC, ou formigas conscientes. A espécie FC era um tipo bem inteligente. Foram capazes de formar várias gerações de formigas pensadoras. Todavia, elas também possuíam crenças semelhantes aos humanos. Algumas delas acreditavam que os animais, nos quais eram imensamente maiores, eram considerados como semideuses. E aqueles que tinham controle sobre os animais eram considerados como deuses, ou seja, humanos. Dessa forma, haviam formigas que cultuavam ambos. Por outro lado, a espécie FC também tinha seus estudiosos e cientistas que pensavam de forma diferente. Acreditavam que nenhum dos dois poderiam ser considerados uma divindade, visto que ambos morriam. Então deveria haver algo além disso, algo que controlasse a vida dos então considerados como deuses. Talvez aquele círculo grande e luminoso que aparece todos os dias acima de nós, provavelmente ele é o responsável por tudo isso. Ainda nesse sentido, muitas formigas eram sacrificadas em nome dos deuses. Acreditavam que, assim, haveria piedade com suas terras. Porém, a linguagem dos deuses humanos nunca foi compreendida. Uma hora, eles poderiam ser bondosos, outra vez, terrivelmente maus, botando fogo em suas casas, matando suas plantações, entre outras coisas. Tolos eram aqueles que tentavam enfrentar um deus ou semideus. A morte era certa. Diante a limitada percepção das FC, elas não podiam explorar totalmente sua própria região. O perigo era eminente. Alguns até se arriscavam, mas era um caminho sem volta. Algumas formigas altamente inteligentes da área científica acreditavam que existia outras regiões além da que viviam. Até especulavam um ambiente aonde não haveria a presença dos deuses, mas o caminho era extremamente longo, anos e anos-luz de distância. Diante de tudo isso, podemos entender que, apesar da grande inteligência das FC, ainda assim
tudo o que elas conheciam à sua volta era uma gota de um oceano infinito. Mal imaginavam as formigas que os seres humanos, então considerados como deuses, estavam no seu mesmo patamar, apenas um grão de areia diante a vastidão do universo, separados pelo tamanho e pelo nível de consciência, mas igualmente interligados à energia universal, e ambos importantes para o equilíbrio da natureza. Por fim, em macro ou microcosmo, ainda não sabemos quase nada. O conhecimento está sendo adquirido aos poucos, mas para recebê-lo é preciso que você se renda ao infinito.